A paz do Senhor. Orar de madrugada é mandamento bíblico? A oração na madrugada é mais poderosa? Devo orar só de madrugada? Deus só vai me atender se eu orar nas madrugadas? Na Bíblia não tem nenhuma passagem onde diz: se você orar de madrugada, eu te atenderei, diz o Senhor Deus. Tem quem só ora de madrugada por ter lido na Bíblia a passagem que diz: eu amo os que me amam, os que me procuram de madrugada me acham. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Em outras versões da Bíblia não tem a palavra madrugada. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Então perceba que em algumas versões da Bíblia, algumas versões têm a palavra madrugada e outras versões não têm a palavra madrugada. Assim também é com o livro de Jó, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Outras versões não têm a palavra madrugada. E fala assim: outras versões têm a palavra madrugada. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Então perceba que no livro de Jó também, algumas versões têm a palavra madrugada e outras não têm. Então fica meio que complicado, porque a versão que tem a palavra madrugada, o crente, quando vai ler a Bíblia, vai entender que tem que que tem que orar de madrugada. E a versão que não tem a palavra madrugada, tanto no livro de Provérbios como no livro de Jó, aí o crente vai ler, não tem a palavra madrugada, e não vai fazer ele orar nas madrugadas. Em primeiro lugar, entenda que Deus está à nossa disposição 24 horas por dia, de segunda a segunda, 365 dias por ano, e não só nas madrugadas. Deus ouve a nossa oração em qualquer hora do dia. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo e sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A verdade é que a Bíblia parece nos indicar que a ação e a presença de Deus é mais forte na vida de quem ora de madrugada. Dizem que muitos homens do passado fizeram grandes feitos para Deus simplesmente por orarem de madrugada. Eu acredito nisso. Temos na Bíblia algumas pessoas que oravam nas madrugadas e o agir de Deus na vida de quem o buscou nas madrugadas. Deus deu algo muito importante para Moisés na madrugada. Êxodo capítulo 34, versículo 4. Josué e Israel viram algo tremendo da parte de Deus na madrugada. Josué capítulo 6, versículo 15. Ana recebeu de Deus o que tanto queria por ter adorado o Senhor de madrugada. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Quem conhece a Bíblia sabe que o que mais Ana queria era que Deus abrisse a sua madre para que ela deixasse de ser estéril e tivesse um filho. E Deus atendeu esse seu desejo. Ezequias foi à casa do Senhor de madrugada. 2 Crônicas capítulo 29, versículo 20. Jó intercedia por seus filhos nas madrugadas. Jó, capítulo 1, versículo 5. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Salmos 78, verso 34. Em outra versão está escrito assim: pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Salmos 68, verso 34. É semelhante aos versículos anteriores que eu li e comentei sobre o livro de Jó e o livro de Provérbios. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Salmos 88, verso 13. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim.
Isaías capítulo 38, versículo 13. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Salmos 63, verso 6. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Salmos 119, verso 148. Paulo e Silas foram socorridos por Deus por causa de suas orações e louvores feitas por volta da meia-noite. Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. A última oração feita por Jesus foi de noite, um pouco antes de ele ser preso. João capítulo 17. Jesus Cristo tinha o costume de orar de madrugada. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículo 25. Para o judaísmo, as vigílias são divididas em 3 períodos de tempos, de 4 em 4 horas. A primeira vigília é das 18 horas às 22 horas, das 6 às 10 da noite. A segunda vigília é das 22 horas às 2 horas da manhã. E a terceira vigília é das 2 horas da manhã até às 6 horas da manhã ou até o nascer do sol. Para os romanos, a vigília era dividida em 4 períodos de tempos, de 3 em 3 horas. Primeira vigília é das 18 horas às 21 horas. Segunda vigília é das 21 horas às 24 horas ou meia-noite. Terceira vigília é das 24 horas ou meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília é das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Mateus registrou, Mateus capítulo 14, versículo 25, na ótica dos romanos, por isso de ter citado a quarta vigília. Entre as 3 e 6 horas da manhã, Jesus fez uma tremenda de uma proeza. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Lucas capítulo 12, versículo 38. Jesus disse que feliz será o homem que estiver orando de noite ou de madrugada, quando ele voltar. Nicodemos procurou Jesus de noite. João capítulo 3, versículo 2. Jesus voltará de noite ou de madrugada, irmão Fabiano? Com esse versículo, entre outros, a Bíblia parece nos dizer que quando Jesus voltar, será quando o dia estiver escuro, ou seja, será de noite ou de madrugada. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, fala sobre o ladrão da noite. Gênesis capítulo 12, versículo 29, Israel saiu do Egito de noite. Mateus capítulo 20, versículo 8, a parábola dos trabalhadores na vinha. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Lucas capítulo 17, versículo 34. Quero deixar bem claro que não estou afirmando que Jesus vai voltar de noite ou de madrugada, mas parece que vai ser de noite ou de madrugada o seu retorno. Olha o que Marcos diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos capítulo 13, versículo 35. O apóstolo Paulo também orava nas madrugadas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5 e capítulo 11, versículo 27. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas capítulo 18, versículo 7. Tem quem só ora de madrugada, devido ao silêncio, e para se concentrar mais na oração, e que também, na madrugada, tem menos distrações e interrupções, ou nada de distrações e
interrupções. Eu, o irmão Fabiano, quando me converti, lia a Bíblia nas madrugadas devido ao silêncio e à tranquilidade. E como meu filho era pequeno na época, ele não me atrapalhava devido a estar dormindo. Pois como que vou me concentrar na leitura da Bíblia e na oração com uma criança pequena correndo para lá e para cá fazendo barulho dentro de casa durante o dia? Fica difícil. Muitos crentes, mesmo os cansados e com sono, levantam de madrugada para orar, independente se tem que acordar cedo para trabalhar ou não. Muitos crentes não oram de madrugada devido ao sono, ao cansaço ou à falta de ânimo. Para alguns crentes, orar de madrugada é o único momento que eles têm para orar devido a um dia corrido de trabalho. Tem crentes que oram direto nas madrugadas e tem crentes que oram de vez em quando nas madrugadas. Os crentes que não conseguem orar de madrugada ou não gostam de orar de madrugada, Deus não ouvirá suas orações quando feitas em outros horários? Entenda que orar de madrugada não é uma garantia de que Deus vai te atender só porque você está orando de madrugada. Deus vai te atender segundo a vontade dele, independente de você orar de madrugada, de dia ou de noite. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Tem crente que tem o costume de orar de madrugada e Deus não atendeu sua petição. Tem crente que ora só de dia e Deus atendeu sua petição. Mas uma verdade te digo, por experiência própria, que orar de madrugada é maravilhoso. Não que orar de dia não seja maravilhoso. Quando oro de madrugada, eu, irmão Fabiano, eu sinto mais a presença de Deus e seu poder do que quando oro de dia. Creio que Deus dá mais valor a uma oração feita de madrugada, pois orar de madrugada não é para qualquer crente, não. Orar de madrugada, para muitos crentes, é um sacrifício, pois o crente tem que lutar contra o sono e o cansaço para sair da cama para orar. Outra coisa, dizer que Deus está mais acessível nas madrugadas ou dizer que Deus responde mais rápido nossa oração ou que é mais fácil falar com Deus porque de madrugada a fila é menor, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Se você quiser orar só durante o dia, para Deus não tem problema nenhum. Seja qual for a hora do dia em que a oração for feita, ela sempre será importante. Lembrando que eu tenho um vídeo no meu canal aí falando só sobre a oração. Então, como o assunto aqui é sobre orar de madrugada, não vou ficar aqui comentando sobre a oração. Também tenho sobre orar no monte, sobre oração contrária. Você que não viu, veja aí para você entender melhor sobre esses assuntos. Se você não consegue orar nas madrugadas, então ore em outro horário, pois o importante é você orar, e de preferência todos os dias. Deus não deixará de te ouvir porque você não ora de madrugada ou porque você não consegue orar de madrugada. Orar de dia, de noite ou de madrugada, mas estar vivendo em pecado, para o céu é que o crente não vai. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Você que nunca orou de madrugada, procure orar e depois me diga se você sentiu algo diferente das tuas orações de dia. Só que assim não adianta orar só 5, 10, 15 minutos. Por quanto mais tempo você orar, melhor. Por quanto mais tempo você orar, a chance maior de você sentir algo forte da presença de Deus é grande. Deus me acorda para orar? Tem quem acredita que quando alguém acorda de madrugada, é Deus o acordando para orar, para ele orar. Olha, eu digo para vocês que essa madrugada aqui, eu creio que foi Deus que me acordou para levantar e orar de madrugada. Eu creio, porque era como se eu estivesse sonhando, um cachorro estava latindo, e aquilo ali fez eu acordar, e não tinha nenhum cachorro latindo durante a madrugada, era 3 horas e pouco da manhã, e eu creio ali que, como eu sempre peço para Deus, eu peço assim nas minhas orações, Deus,
Amanhã eu quero estar aqui de novo, de madrugada, conversando com o Senhor. Então me ajuda, Deus, me acorda, me dá ânimo, faz eu levantar, faz eu vencer o cansaço, a minha carne, a falta de ânimo. Faz eu levantar, vim conversar com o Senhor de madrugada, porque é maravilhoso, irmãos, conversar com Deus de madrugada. Não que de dia não seja, como eu acabei de falar. Durante a noite, quando Samuel já estava deitado para dormir, Deus o chamou para lhe comunicar uma mensagem. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Aqui, perceba que foi Deus que chamou Samuel durante a noite para dar uma mensagem para Samuel. Então eu creio que Deus, sim, se Ele quer, Ele pode fazer isso comigo ou com você. Já fez, ou se ainda não fez, Ele vai fazer. Amém, glória a Deus. Eu creio que Deus pode sim acordar algum servo seu para orar, e que Deus já fez isso várias vezes e continua fazendo. Mas só para quem é dele, que pertence a Ele, pois Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Também creio que nem toda vez que um servo de Deus acorda de madrugada, é Deus o acordando para orar. Muitas das vezes que acordei de madrugada, foi por causa da minha bexiga me chamando para urinar. Após urinar, aproveitei para orar. Glória a Deus. Eu, irmão Fabiano, oro todas as madrugadas. No momento estou orando e também lutando para continuar orando de madrugada, pois muitas das vezes não é muito fácil vencer o sono ou a falta de vontade para orar. Ainda mais no inverno, e também fico triste quando não consigo orar de madrugada, quando não consigo vencer o sono, às vezes a preguiça, a falta de ânimo. Então eu não me sinto bem quando eu não consigo levantar de madrugada para orar, ou quando eu fico um dia sem ler a Bíblia, já me deixa um pouquinho assim fraco, desanimado. Por isso que eu procuro evitar de ficar um dia sem ler a Bíblia, sem orar, nem que seja orar de dia, mas de preferência orar de madrugada também. Também não estou orando só de madrugada. Durante o dia também oro, e não oro só em casa. Oro também nas ruas quando saio para fazer alguma coisa. Oro também nos cultos. Oro quando visito alguém e onde Deus me tocar para orar, independente do local que seja. Lembre-se, em tempo de guerra, o soldado não dorme. Outra coisa, o crente não deve se achar melhor ou mais espiritual do que os outros só porque ora de madrugada. Já teve alguma experiência marcante quando orou de madrugada, irmão Fabiano? Eu, o irmão Fabiano, a única experiência forte da parte de Deus que tive quando estava orando de noite foi como se eu estivesse sendo levado às alturas. É como se meu corpo estivesse levitando. Eu estava orando de joelhos dobrados e de repente senti como se meu corpo estivesse sendo arrebatado para o alto. Eu não estava levitando de forma literal. A sensação era de como eu estivesse levitando. Meu corpo ficou no chão, mas parecia que eu estava sendo levado para o alto. Glória a Deus, foi maravilhoso esse dia, esse momento, esse acontecimento que aconteceu comigo. Enquanto isso acontecia, enquanto eu estava subindo, eu sentia uma enorme alegria. E quando isso aconteceu, eu estava orando com os olhos fechados e permaneci com eles fechados por toda essa experiência que durou quase 1 minuto. Foi tremendo o que aconteceu comigo naquele dia e nunca mais me esqueci daquele momento. Então, o que aconteceu comigo foi algo maravilhoso, foi tremendo. É como se eu estivesse sendo levado para o alto. E no momento que eu ia sendo levado para o alto, ao mesmo tempo eu comecei a sentir uma alegria muito, muito grande dentro de mim. E você? Já teve alguma experiência forte da parte de Deus quando você orou de madrugada? Comenta aí. Teu comentário será muito importante para a edificação de vidas.